burro. Cala a boca. Desliga isso aí. Burro. Chato. Medíocre. Ignorante. Muito chato. O programa a seguir é contraindicado para todos os públicos. Alone Talk Podcast. Desligue enquanto há tempo. Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando novamente este podcast que é o pior de toda a podosfera nacional e mundial. Você está aqui mais uma vez comigo para este episódio maravilhoso no dia 14/5/2024. Na verdade é o dia que eu estou gravando, né? Você provavelmente está vendo isso daqui posteriormente. Agora são exatamente 6h47 da manhã. E antes de entrarmos para as pautas e o assunto e toda aquela bobagem que eu falo em todo episódio, queria só fazer uma pequena, uma minúscula contribuição como alguém que está adentrando ao universo da comunicação com um mísero podcast, que é, todo mundo sabe aí do BO que estamos tendo no Rio Grande do Sul. Então, eu queria aqui fazer uma pequena, minúscula contribuição, que é divulgar um dos Pix que estão ajudando, a divulgar uma das pessoas, um dos meios que você que está me ouvindo pode contribuir de qualquer forma, aí, principalmente com valores financeiros, para que esses valores financeiros se convertam em roupas, em comida, em remédios e etc e tal, toda aquela coisa que a gente já sabe que o pessoal de lá está precisando. Pois é o seguinte, eu vou divulgar aqui o Pix da Carol Delgado, que tá o QR Code na tela, caso você esteja vendo no YouTube, e vai estar também na descrição do episódio, independente de qual plataforma você esteja vendo, se for no YouTube, Deezer, Spotify, etc. Vai estar ali escrito qual que é o endereço do Pix, que é o peloriogrande@vaquinha.com, vaquinha com K. Vai estar aqui na descrição, você pode copiar e colar. Então, é só uma pequena contribuição que eu queria fazer aqui de divulgar alguém que está fazendo um trabalho e que você pode confiar. E caso você queira ali esclarecer alguma dúvida, você pode entrar no Instagram da Carol Delgado, que é o @soucaroldelgado. Vai estar também aqui na descrição, porque lá ela publica mais informações, tira algumas dúvidas, faz prestação de contas e, enfim. Não é uma pessoa que eu acompanho no Instagram, não é uma pessoa que eu acompanho o trabalho, mas é alguém que está fazendo alguma contribuição direta com as pessoas que estão precisando de ajuda. Então, vai lá, contribua com o que você pode. O Pix está na tela, em formato de QR Code, e também o e-mail na descrição do episódio, que é o peloriogrande@vaquinha.com. Então vai lá e faça uma pequena contribuição. Bom, seguindo para nosso episódio, devo informá-los que você pode se comunicar por este e-mail, você pode se comunicar com este podcast pelo e-mail alonetalkpodcast@gmail.com. Lá você pode mandar crítica, pode mandar histórias, relatos, sugestões ou até mesmo xingamentos para este apresentador que vos fala. E você pode mandar este e-mail de forma anônima ou não, basta colocar no corpo do seu e-mail se você deseja que eu cite o seu nome. Você pode ouvir este podcast nas plataformas de áudio, tais como Spotify, Deezer, Apple Music, Castbox, Amazon Music e demais outras plataformas de áudio e podcasts. Também estamos disponíveis no YouTube, no canal Alone Talk, que inclusive eu esqueci de pôr o link do YouTube em todos os episódios anteriores nas plataformas de áudio, e nesse aqui vai estar o link, tá? Para facilitar o seu trabalho. Mas você pode pesquisar no YouTube Alone Talk, você vai encontrar lá, ou você pode vir no endereço que estará em formato de link na descrição deste episódio. Lembrando que lá eu estou postando os episódios antigos ainda. Todos os que já foram gravados até o atual momento estão sendo postados lá. E estou postando ali 3 vídeos por semana, então assim, tá tendo bastante conteúdo lá no canal no YouTube, caso você não tenha ouvido os episódios antigos. Tem um pessoal novo que está chegando agora, começando a ouvir o podcast, o que é bem legal. Então, caso você tenha chegado agora e não tenha escutado os episódios antigos, eu estou repostando eles no YouTube. E inclusive o episódio anterior a esse, se eu não me engano o episódio 19, eu comentei sobre um evento que eu fui, que foi o show do Supla e de outras bandas lá, e teve todo um evento com bancas, com churrasquinho lá, bebida e tal, e teve algumas filmagens que eu fiz no evento, e essas filmagens são mostradas em pequenos trechos lá no episódio que foi pro YouTube, que é o episódio 19, você pode ir lá e conferir, tá bem? Bom, hoje não tive clima para colocar música, não tive clima para fazer aquela firulinha que eu fiz no começo, porque tô meio bad vibes, tô meio com sono, tô meio fudido da cabeça, e também quis fazer essa introdução aí sobre o Rio Grande do Sul e sobre a vaquinha e tal, então vamos fazer a coisa aqui um pouco mais direta, beleza? O episódio de hoje ele vai ser pautado
em leituras de e-mails, pois como vocês sabem, você pode mandar um e-mail para alonetalkpodcast@gmail.com e se comunicar comigo, que foi o que o Cauê fez, por exemplo, mandando um e-mail. Tem alguns dias já que ele mandou este e-mail, vou verificar aqui. Ele mandou esse e-mail no dia 27 de abril. E só agora, no dia 14 de maio, eu não sei o nome dos meses, é foda. E só hoje eu tô lendo isso daqui, mas vamos lá, cara. Vamos ler aqui o e-mail do Cauê, vamos ver o que ele tem pra dizer. E depois eu vou fazendo aqui alguns comentários enquanto eu tomo o meu delicioso café. Deu pra ouvir eu bebendo meu café? Pois é, tá muito bom. Tá quase esfriando, eu tenho que terminar isso logo. O título do e-mail do Cauê é Rendendo o Bloco. Inclusive, cara, queria deixar um salve aqui pro Cauê, porque do nada ele chegou no canal lá do YouTube e começou a comentar nos vídeos, ele assiste os vídeos, dá sempre um like lá. Porra, é um cara que aparentemente é muito gente boa e ele faz também podcasts no YouTube. Você pode pesquisar pelo Bagos FM, que é o podcast do Cauê. Eu não sei se ele queria que eu divulgasse isso daqui, mas, enfim, cara, você pode ir lá e assistir o podcast dele, que é mais ou menos na mesma pegada aqui, do jeito dele e tal, com as ideias dele, mas é na mesma pegada, eu me refiro ao sentido de ser só áudio, podcast à moda antiga, do jeito que tem que ser. E seguindo aqui pro e-mail dele, eu vou falar várias palavras erradas aqui, eu vou dar umas gaguejadas, eu vou falar meio torto, assim, vai parecer que eu tô meio bêbado, mas eu tô completamente sóbrio, porém eu tô acordado há muito tempo, cara. Nem queiram saber há quanto tempo que eu tô acordado. Inclusive tem a ver com o e-mail dele, que ele fala o seguinte: essa última noite tive uma paralisia do sono. Olha só que delícia. Quem já teve paralisia do sono aí sabe o quão gostoso é ter essa coisa da mente humana. Seguindo o e-mail dele, ele diz: bom, já é comum eu ter. Reparei que sempre que durmo de barriga pra cima eu tenho isso. Agora já é bem tranquilo. Eu percebo que estou na paralisia, fecho meus olhos e volto a dormir. Mas lembro da primeira vez que tive, aos 14 anos, talvez 13, tinha um ninja dando volta em mim com uma faca prestes a me matar. Aquela coisa foi tão real que às vezes tenho medo de ter outra paralisia e esse demônio aparecer novamente. Nessa noite eu quase morri. Imagino, cara, quem já teve paralisia do sono sabe que é sempre um negócio muito bizarro, assim, né? Tipo, eu já vi relatos de pessoas que tiveram paralisia do sono e comentam, cara, que viu demônios, viu espíritos, viu almas penadas, espíritos zombeteiros circulando, rondando o corpo dele e a pessoa naquela paralisia, né? Que você tá acordado, mas tá dormindo ao mesmo tempo, aquela coisa bizarra. Você tá preso no próprio corpo, né? E que na real a gente tá preso num corpo, né? A real é essa, mas é o momento que que sua alma percebe que está presa num corpo e ela acorda, mas o seu corpo entra em conflito. É bizarro esse negócio. Enfim, voltando pro e-mail dele, ele diz que quase morreu nessa noite e finaliza por aí. Aí ele diz: mas enfim, ele pergunta se eu tenho histórias parecidas ou relatos de coisas sinistras vindas diretamente do inferno. Sem assunto grande, apenas para ajudar a render o podcast. Um abraço e vamos gravar um podcast juntos. Mas como eu falei, ele tem um podcast lá, é o Bagos FM. Ouça, que eu sinceramente gostei, cara. Eu gostei muito do podcast dele. Cara, já tive paralisia do sono, respondendo a pergunta que ele deixou pingando aqui. Já tive paralisia do sono, mas eu lembro que foi algo bem tranquilo, assim. Inclusive, na época eu era bem criança, eu devia ter por volta de uns 13 anos também. E eu lembro de ter tido a sensação de acordar, mas não conseguir me mexer e não entender direito o que estava acontecendo e sabe, não saber se era um sonho ou se era realidade mesmo, enquanto passa uma moto fodida estralando aqui do lado. Mas eu lembro que eu acordei e eu conseguia enxergar meu quarto assim, mas tipo a iluminação, sabe quando tá só a janela tá fechada, mas entra aquela pouca luz pelas frestas da janela e o quarto ele tava um pouquinho iluminado por conta dessa luz, mas parecia, não tava a mesma luz que sempre ficava no quarto, parecia que ela tava meio alterada, um negócio meio estranho, me dando um
puta medo real, assim, na época. Mas eu lembro que foi muito rápido. Foi, tipo, eu acordei, olhei, observei. A primeira coisa que eu reparei foi a luz, que ela tava diferente, tipo, não tava a mesma luz que que entrava sempre pela fresta da janela. E eu acordado, mas sem conseguir me mexer, e observando as coisas ao meu redor, assim, mas isso muito rápido, muitos pensamentos num curto período de tempo. Outra pausa para beber o café, que inclusive tá gelado, horrível. Mas foi bem rápido, cara, não foi algo muito traumatizante, não. Porém, ao contrário das histórias da maioria das pessoas, cara, as histórias que eu ouço da maioria das pessoas que já teve essa merda é sempre algo bem bizarro, assim, bem que beira o traumatizante, né? E é bizarro como a mente humana produz uns negócios bizarros assim, né, cara? Tipo, se você não mantém a sua. Não que isso tenha a ver com o que eu vou falar, mas se você não mantém a sua mente saudável, se você não tem hábitos saudáveis, se você faz. Se você tem um cotidiano que atrapalha o funcionamento do seu cérebro, as consequências elas são absurdas, assim. Se você parar pra analisar, cara, depressão, ansiedade, esquizofrenia, todas essas paradas mentais, todos esses problemas psicológicos, eles podem mudar completamente o comportamento de uma pessoa. É como se a gente fosse inquilino de uma mente, sabe? É como se o corpo, ele tivesse um parasita, sabe? É como se a mente fosse um parasita e na hora que ela não está sendo bem alimentada, na hora que você não fornece uma boa, entre aspas, dieta para sua mente, que seriam bons hábitos, que seriam um sono regulado, que seriam, né, todas aquelas coisas que contribuem para uma boa saúde mental. Se você faz exatamente o oposto, cara, você vira um escravo da sua mente. É muito bizarro. E aí você pode chegar no ponto de ter alucinações estando acordado, sabe? Você pode chegar no ponto de estar vivendo sua vida, de repente você entra no estado de querer morrer, sabe? Quando você tem uma crise de ansiedade dessas mais fodida mesmo, é uma vontade que você acredita que você vai morrer, simplesmente assim, porque sua mente teve um curto-circuito dentro dela, dentro do seu cérebro, e é como se você, por conta disso, fosse automaticamente deixar de existir. E aí a possibilidade que sua mente cria de você poder deixar de existir, ou seja, morrer, leva você a um desespero dobrado, porque aí você começa a acreditar que você realmente pode morrer a qualquer momento, por motivo nenhum, e aí entra o instinto de sobrevivência que não quer te deixar morrer, e você fica naquele conflito e... Caralho, cara, a mente humana é um negócio bizarro, assim, é maluco. E, cara, recentemente eu comecei a consumir muitos conteúdos do Eslen Delanogari, né? Eu vou confessar aqui, acessei por meios piratas o curso do Eslen Delanogari, que é o reservatório de dopamina, e comecei lá a ver uns vídeos e tal, ver umas aulas. E, cara, você começa a entender um pouco do funcionamento da mente, assim, e todas as consequências que maus hábitos fazem no seu cérebro. E, cara, é bizarro, assim, é um negócio que a longo prazo vai ter algumas consequências, a médio prazo vai ter também, a curto prazo vai ter. Então, assim, se você não dormir direito, você vai ter problemas que você nem sabe que está tendo. Então, assim, por exemplo, o Eslen Delanogari, ele cita um dos estudos que fizeram com pessoas que foram levadas para um laboratório e um grupo de pessoas teve ali 8 horas de sono, o outro grupo de pessoas teve 4 a 6 horas de sono, o outro grupo passou a noite virado, foi privado de sono e não dormiu nada. E no dia seguinte foram colocados para fazer testes ali, psicológicos, testes mentais e tal. E, logicamente, o resultado dos testes foram muito mais favoráveis a quem teve mais horas de sono. E foi, né, decaindo conforme as pessoas foram tendo menos tempo de sono. Mas um negócio que foi muito curioso que ele citou nesse estudo, e depois eu até fui atrás de dar uma lida nele, é que as pessoas que dormiram 4 a 6 horas, elas se diziam estar super bem, assim como as que dormiram 8, porém na hora dos testes foi mostrado que na verdade elas estavam completamente desatentas, elas estavam completamente mal, não estavam com a memória muito boa e elas não perceberam isso. Isso que é o mais bizarro, elas estavam mal, estavam ferradas,
e não percebiam. Na cabeça delas, elas estavam completamente bem, completamente tranquilas. E isso é o que acontece com a gente, né, cara? A gente passa por problemas, assim, que a gente nem sabe que estão acontecendo. Mas é aquela ignorância, aquele. Não seria bem se a palavra que eu quero usar é ignorância, e tá passando trem aqui do lado da minha casa, e eu vou continuar falando, mesmo com o ruído que vai ficar, pra eu não perder a linha de raciocínio, mas a gente quando tem a ignorância da ignorância, sabe? Quando a gente não sabe que não sabe de algo, é muito foda isso. Isso se aplica pra tudo, né? Quando você tá estudando uma coisa e quanto mais você estuda aquela coisa, mais você descobre que não sabia sobre aquela coisa. E isso se aplica também a problemas psicológicos. Às vezes você tem um puta problema de ansiedade, mas você nem sabe que tem ansiedade. E aí você leva a sua vida achando que tá tudo normal, achando que tá tudo certo. Mas depois de 15 minutos falando com o psicólogo, ele te olha com os olhos arregalados, assim, porque ele vê e entende aquilo que você tem, aquilo que você passa. E depois que você começa a tratar, depois que você começa a reconhecer aquilo que você tem, aí sim você nota o quanto você estava afundado num buraco e não sabia, né? E voltando lá pro assunto inicial do e-mail, que era a paralisia do sono, é bem foda, cara. É louco como você acorda e não acorda ao mesmo tempo, cara. Isso é muito bizarro. E é bizarro também que o Cauê disse no e-mail dele que isso acontece com uma certa recorrência, cara. E que ele aprendeu a lidar, né? E, tipo, que bom, né? Que bom, porque... Porra, imagina esse desespero toda semana, assim. Toda semana, ou a cada 15 dias, ou a cada período, você tem essa parada de acordar e não saber que acordou, assim. Sei lá, eu não sei nem se essa paralisia do sono ela tem algum tipo de tratamento, mas... Exige realmente uma técnica para você conseguir lidar com esse tipo de situação, né, cara? E, cara, falando em sono, recentemente eu fiquei acordado por umas 24 horas seguidas. E, cara, foi uma experiência, hein? Puta que pariu. O que acontece, pra dar aqui o contexto? Certo dia da semana, eu enchi a porra da minha cara de cachaça, como tem acontecido com uma certa frequência, e não consegui dormir, né? Então, assim, na verdade eu dormi, porém eu dormi num horário que era muito tarde, consequentemente acordei muito tarde, acordei mais ou menos umas 6 horas da tarde, e aí eu acordei nesse horário e falei, cara, eu preciso arrumar o meu horário. O que eu vou fazer para arrumar o meu horário? Vou ficar acordado das 6 horas da tarde até as próximas 6, 7 horas da noite ali, que vai ser um horário que eu sei que se eu dormir, eu vou acordar ali de manhã e vai estar tudo certo. Pois caralho, tá passando trem de novo nessa porra aqui, velho. Pois fui lá, fiquei acordado. Quando deu mais ou menos umas 20 horas ali, cara, é bizarro, é loucura o que o seu cérebro se transforma depois de uma privação de sono muito grande. Eu tava de um jeito que, assim, cara, eu tropeçava no meu próprio pé e é louco também porque o sono passa depois de um certo tempo. Eu fiquei pesando de sono, eu acordei, como eu falei, às 6 horas da tarde, mais ou menos, e quando deu mais ou menos 3 horas da tarde do dia seguinte, o sono ele começou a se dissipar, assim, o sono começou a diminuir, pelo menos a sensação, né? Eu sabia que se eu deitasse na cama e tentasse dormir, eu ia capotar na hora. Mas a sensação de sono começou a se dissipar devagarzinho. E aí, 3 horas da tarde ela começou a diminuir, 4 horas da tarde mais, 5 horas da tarde eu tava, na verdade, umas 4h30 ali até, eu tava completamente com a sensação que, mano, vou ficar acordado às 24 horas tranquilamente, porque a sensação de sono se foi por completo. Mas aí começaram a acontecer coisas bizarras. A minha visão começou a ficar meio turva. Ela não ficou constantemente turva, mas em determinados momentos, principalmente quando eu me expunha à luz solar, a visão, porque nesse horário ainda tinha um pouco de luz, né? O sol começou a se pôr, então eu olhava assim meio pro horizonte, eu ficava a visão meio turva, assim, e depois eu comecei a meio... Sabe aquela quando sua pressão tá muito alta?
e você começa a enxergar aquelas estrelinhas, as estrelinhas começa a parecer televisão quando tá sem sinal, fica aquele chiado, parecia a visão meio chiada, e aí, cara, tudo que eu tentava fazer, eu esquecia. E também memória, cara. A memória, ela vai pro caralho. A memória, ela vai pro caralho completamente quando você ficar muito tempo acordado. Eu lembro de situações que eu tava, por exemplo, lavando louça, e aí eu ia no banheiro, e aí eu pensava em, porra, vou voltar a lavar a louça, e depois eu vou comer, sei lá. Eu ia pro banheiro, saía do banheiro e esquecia o que eu tava fazendo. Eu esquecia completamente o que eu tava fazendo, o que eu ia fazer. Tipo assim, eu já tenho. Talvez eu não tenha. Calma, eu não tenho diagnosticado. Tá foda, cara, eu tô te falando. Ficar acordado muito tempo fode com todo o seu. Todo o seu organismo, todo o seu corpo. E aí eu já tenho problemas de esquecer as coisas, normalmente. Talvez porque meu sono tá fudido há muito tempo. Há alguns anos aí, eu diria. Mas nesse dia em específico foi um negócio assim, cara, absurdo. Absurdo. De eu estar fazendo uma coisa e eu esquecer que eu tava fazendo aquela coisa e começar a fazer outra. E depois eu olhava pra trás, via a louça lá com sabão, tá ligado? Tipo, a louça já ensaboada, pronta pra enxaguar. E eu olhar pra ela e falar, caralho, olha só, eu tava lavando louça e não. E esqueci completamente, tipo, não era preguiça, não era tipo, depois eu termino isso daqui, depois eu vou fazer outra coisa, depois eu termino isso daqui. Não, era simplesmente esquecer. Era tipo, eu fui no banheiro, voltei do banheiro, sentei no PC e comecei a fazer outra coisa. Eu acho que até comecei a fazer alguma coisa pro canal do YouTube do podcast. E aí teve uma hora que eu levantei pra pegar uma água e olhei a louça, cara, e fiquei, caralho, velho, eu simplesmente esqueci que eu tava fazendo isso. Inclusive nesse dia, eu ia fazer meio que um documentário, entre aspas. Esse dia eu aproveitei que eu ia ficar as 24 horas acordado e, porra, eu vou documentar isso daqui, vou tentar fazer um videozinho diferenciado. E aí eu comecei a fazer algumas cenas, peguei a câmera aqui, comecei a gravar alguns takes. Né, eu fiz uma faxina na minha casa, então tipo, eu fiz takes da casa antes da faxina, depois alguns takes da pós-faxina, então fui gravando algumas coisas, que a ideia era o seguinte, era fazer vários takes, várias gravações, assim, sem que eu apareça nela durante o dia, e no final pegar todas essas cenas e gravar um áudio, né, um over, um voice-over, o nome disso? Gravar um áudio falando o que eu fiz, falando como que eu estava me sentindo, falando do cansaço, né? Então eu fui documentando tudo. Abri ali um grupo no WhatsApp que só tinha o meu contato e fui mandando ali o horário e como eu estava me sentindo. Depois o horário que eu tinha feito até então, o que eu ia fazer logo em seguida e como que eu estava me sentindo. Depois que eu fazia, por exemplo, eu terminei de lavar a louça, terminei de arrumar a casa e mandei nesse grupo que só tinha o meu contato o quão difícil foi fazer essas coisas, como que eu me senti ali durante e tal. Só que assim, cara, chegou num ponto que eu já não tava consciente, sabe? Eu já não conseguia pegar a câmera e gravar, eu tava meio tremendo. Eu pegava a câmera pra fazer um take, ficava trêmulo assim, sabe? Eu não conseguia pensar, cara. Cara, assim, é loucura, loucura. Durmam direito. É a única dica que eu tenho pra dar pra vocês é essa, cara. Durmam direito, porque ficar acordado muito tempo, ficar com o sono bagunçado, é uma loucura, te fode de um jeito que você não percebe, você acha que tá tudo bem e na verdade você tá todo fudido. Então é isso aí, cara. Durmam direito. E esse foi o e-mail do Cauê, proprietário e apresentador do Bagos FM. Que qualquer dia podemos até gravar um e-mail juntos, podemos gravar um podcast juntos. Vou responder o e-mail dele aqui, porque que realmente quero fazer acontecer isso daí. Eu tava querendo trazer alguns convidados aqui pro podcast e acho que ele pode ser o primeiro. O segundo e-mail é do Nicolas. E o título, Nicolas inclusive que já mandou o e-mail aqui pro podcast, na verdade o único e-mail que eu já tinha lido nesse programa, antes do e-mail do Cauê, antes desse episódio, foi um e-mail do Nicolas. Inclusive tá aí em algum episódio, acho que o nome do episódio é primeiro e-mail e alguma coisa, então fica fácil aí para qualquer um achar. E ele mandou outro. O título do e-mail é sobre o show do Supla que eu também estava. E é verdade, ele foi no show do Supla que eu documentei no episódio passado.
Ele não aparece nos vídeos porque eu peguei ali uns takes pra não mostrar, não apresentar as pessoas, porque eu nem falei que eu ia gravar. Então, gravei ali sem que ninguém aparecesse. O e-mail dele é o seguinte, ele diz: Salve, mano, venho aqui de novo pra movimentar este e-mail como o único ouvinte dessa bomba. E aí que você se engana, cara. Temos mais de um ouvinte, pelo menos uns 6. Pelo menos uns 6 ouvintes recorrentes aí temos, hein? Suspeito dizer que temos por volta de 6 ouvintes recorrentes. De vez em quando aparece alguém aleatório aí, ouve 2 minutos dessa porra e vai embora, nunca mais aparece. Porque é o pior podcast da podosfera. Mas você não é mais... Foi o único ouvinte dessa bomba durante muito tempo. Mas lamento dizer que você perdeu esse posto. Talvez você foi o primeiro, e aí esse posto ninguém vai conseguir tirar de você. Mas o primeiro, porém, não único, não mais. Seguindo o e-mail dele, ele diz o seguinte: queria falar sobre esse show, onde eu estava junto com o caster desse programa que gosto tanto. Cara, eu fico muito feliz. Eu fico feliz e surpreendido, na verdade, que existem pessoas que gostam desse programa, sabe? As pessoas que ouvem isso daqui, elas gostam desse programa. Eu tenho recebido elogios e, cara, eu não sei receber elogios. Durante a minha vida eu só fiz fracassos e, caralho, outro trem, puta que me pariu, cacete. Tá, isso eu vou ter que cortar. Vou dar um tempo aqui e nós já volta quando terminar de passar essa buçanga. Já voltamos aí. Muito bem, voltando aqui após longos minutos esperando o trem passar por perto da minha casa, vamos voltar ao e-mail do Nicolas. Eu não lembro o que eu estava falando, acho que eu estava falando que as pessoas estão gostando deste programa e eu tenho recebido elogios e eu não sei reagir com elogios. Inclusive o pessoal do meu trabalho começou a ouvir os programas, tem um pessoal lá que começou a ouvir e a galera tá ouvindo mesmo, cara. Eu tô cobrando o pessoal, inclusive, de mandar e-mails, porque... já que estão ouvindo, já que eu estou fornecendo entretenimento para vocês, nada mais justo do que vocês me ajudarem a criar conteúdo também, a criar entretenimento para você mesmo que está ouvindo essa porcaria. Seguindo o e-mail do Nicolas, ele diz o seguinte: sobre a Roda Punk, a música do Metallica não era Master of Puppets, mas sim Enter Sandman. E é verdade, no episódio passado eu disse que... eu falei que eu não lembrava, né? Mas teve a banda cover do Foo Fighters que foi... quem foi o responsável por tocar a música que originou a Roda Punk, onde eu me fudi pra caralho e trinquei meu celular, que inclusive ainda não descobri se foi só na película ou na tela, e não vou descobrir tão cedo. Mas, enfim, ele diz aqui que a música era Enter Sandman, uma bela música, gosto muito também. Assim como Master of Puppets também é uma ótima música, muito boa. E ele seguindo aqui o e-mail: assim como uma pessoa... o quê? Pera. Assim como uma pessoa que foi em algumas rodas punk, aquela foi bem legalzinha, deu pra brincar. E pode contar como eu pintei aquele cara de branco de vermelho com o meu machucado. Pois é, cara, durante a roda punk não foi só eu que me fudi. O Nicolas, que estava comigo nessa roda punk, ele estava com um machucado, antes, né, da roda punk, em dias anteriores ele fez um machucado no braço, e no dia do evento estava com aquelas casquinhas da cicatrização do ferimento. E durante a roda punk, obviamente, aquelas casquinhas foram arrancadas, foram rasgadas, assim como se rasga uma folha de papel. E ao retirar aquelas casquinhas do machucado, aquilo começou a sangrar como uma hemorragia. E durante a roda punk, o filho chora e a mãe não vê. Então, o braço sangrando, tal qual uma menstruação, ele começou a esbarrar nas pessoas com aquele braço sangrando. E tinha um cara que estava com uma camisa branca e aquele cara saiu completamente vermelho, velho. Eu não cheguei a ver. Eu acho que eu cheguei a ver tipo por meio segundo durante a bagunça ali, durante o ato primata. Eu cheguei a ver alguém manchado de sangue, mas tipo, eu acho que na hora eu não liguei uma coisa com a outra. Não liguei que aquela mancha vermelha era sangue. Então assim, foi muito rápido. Mas realmente tinha um cara de camisa branca e eu não duvido nada que ele saiu todo manchado de sangue. Puta que pariu, aquele negócio foi uma zona, cara. Mas foi legal. Cara, nossa, velho, o cara saiu...
Tipo, eu lembro de ter visto um cara que tava com manchas, assim, como eu falei. E era tipo uma mancha que vinha da gola da camisa, seguia pra manga do braço, assim, e um pouco assim no peito também. Cara, lindo, uma cena linda. Aquilo ali foi maravilhoso. Seguindo o e-mail dele, sobre o show do Supla, por conta de ser de outra geração, acho que não peguei essa onda e foi minha primeira interação com as músicas do Supla. Eu já conheci o Supla como pessoa, mas foi a primeira vez que eu vi as músicas dele e realmente o cara se vende no palco, foi uma puta experiência. Mas acho que é isso. Este e-mail já tá enorme, mas é isso, Leque. Te amo e não para de fazer esse programa. É o meu refúgio das tabelas e equações das aulas de matemática de quarta-feira. Pois bem, cara, é um cara aí que, como eu falei, ele ouve os podcasts, é um dos ouvintes assíduos dessa porcaria que eu faço aqui. E ele já me mandou, ele inclusive postou uma vez no Instagram, que estava durante a aula lá, várias contas e equações na lousa e ele marcou lá o link do Spotify e do Alone Talk, o que me deixou deveras contente. Mas, cara, foi bem legal, cara. E em relação ao show do Supla, cara, assim, eu não falo nem que é muito questão de geração, sabe? É também, mas o Supla, as músicas dele é muito de nicho, né? Então, assim, você tem que ser um cara que tá ali no universozinho e que também não são muitas pessoas que ouvem rock, que gostam das músicas do Supla, porque não são músicas pra você levar a sério. Não sou, normalmente a pessoa que ouve, tipo, Metallica, ela leva muito a sério essa parada de rock, de música, sabe? Tipo, ah, eu sou um malvadão do rock. Tipo, não, e o Supla é um cara que ele tá meio que se foda, vai mais pela zoeira. E realmente, cara, o cara se entrega muito no show. O show dele, mesmo que você não conheça as músicas, é um show muito legal de assistir, é um show divertido, sabe? E eu acho que a intenção de qualquer show é isso, cara. É você se divertir durante o show. É um momento ali que você saiu de casa, tá no meio de várias pessoas, tá rolando uma música ao vivo. E, cara, aproveita ali um momento. E foi o que ele fez. Aproveitou o momento, apesar de não conhecer as músicas, se divertiu ali, a gente curtiu o rolê, foi bem bacana. E tomara que tenha outros aí pra gente trazer de conteúdo e curtir shows e outros eventos, que inclusive é algo que eu pretendo fazer aqui. Eu pessoalmente, assim, não sei se quem ouviu o episódio no YouTube gostou, assim como eu, de trazer esse formato de podcasts com áudio aqui e tal, mas que tenha imagens, que tenha filmagens de alguma coisa, que tenha vídeos rolando ao fundo, para quem quiser ver no YouTube, é claro. E é um bagulho que eu quero fazer, eu quero ir em mais eventos, quero ir em mais lugares para filmar, para depois fazer aqui um podcast falando sobre como foi o evento, porque, cara, esse podcast aqui, ele é muito sobre o que acontece na minha vida, é muito sobre pensamentos, ideias que eu tenho durante os dias, durante as semanas. Então, nada mais justo do que trazer conteúdos diferentes, né? Normalmente eu sempre tô falando aqui que eu tô triste, que eu tô depressivo e que eu não quero gravar isso daqui, que eu tô querendo me matar, que eu não aguento mais o meu emprego. É sempre um negócio meio assim. E ir em eventos, ir em shows, ir em qualquer coisa diferenciada, assim, é uma coisa que vai estar dentro ainda da ideia desse podcast, mas que vai fugir um pouco, da mesmice. A gente vai estar aqui dentro ainda da ideia do programa, mas vai trazer aqui elementos diferentes. E vai ter o elemento dos vídeos, né? Então, para você que quer ver no YouTube, para você que é um jovem com TDAH e precisa de entretenimento o tempo todo, vai ter ali filmagens para você assistir, vai ter... Inclusive, eu filmei muito pouco, né? Eu queria ter filmado o suficiente para ter o episódio inteiro rolando videozinhos e tal, mas eu tive que ficar intercalando ali. Eu rolava um pouco de vídeo, depois colocava a imagem do programa, a imagem estática, depois mais um pouquinho de vídeo, para ter ali uma distribuição durante o episódio, né? Então eu filmei muito pouco, não deu para colocar o episódio todo com vídeos. E os próximos eventos que eu for, eu quero aí tá, sabe, preenchendo melhor com conteúdo, com vídeos. E inclusive, se você aí que está me ouvindo mora em Campinas e souber de eventos, principalmente eventos gratuitos, porque a grana está curta, manda aí um e-mail ou comenta aí no YouTube, no Spotify, cara, qualquer forma aí, comenta aí. Tem uma galera que ouve o podcast, tem meu contato pessoal, porque são pessoas do meu convívio,
Então me manda aí, vai me informando, cara, porque eu tô correndo atrás aí de fazer esse tipo de conteúdo um pouco mais fora da casinha e diferenciado. Por hoje é isso, Damos aqui 35 minutos de puro entretenimento e falação sem sentido. E para você se comunicar com esse podcast, mande um e-mail para alonetalkpodcast@gmail.com. Repetindo, alonetalkpodcast@gmail.com. Tá na descrição do episódio. Você pode ouvir este episódio nas plataformas de áudio, tal como Spotify, Deezer, Apple Music e várias outras que eu sempre repito aqui. E também no YouTube. Você pode ver no YouTube com a imagem estática, mas lá são 3 vídeos por semana para você que chegou agora e quer ouvir os episódios antigos. Dá uma moral lá no YouTube, vê os vídeos antigos e dá uma moral para nós lá, tá bom? É isso aí. Vou finalizando por aqui. Valeu aí você que ouviu até aqui, se é que alguém ouviu essa porcaria até o final. E a gente se encontra na semana que vem, se tudo der certo e se eu for responsável o suficiente com novos causos e desapontamentos com a minha própria vida. É isso aí. Valeu, muito obrigado e até o próximo episódio. Forte abraço.